poderia ser depois, sabe? Só que a questão é que você precisa de um equilíbrio. Às vezes, principalmente dentro de uma relação, você vai ter que se doar para aquela pessoa. Porque talvez aquela pessoa esteja precisando mais de você naquele momento e você vai ter que saber, você vai ter que ter esse feeling de perceber que o outro tá precisando de você e que você precisa estar ali por aquela pessoa, né? Mas você também vai ter que saber reconhecer os momentos que não é sobre o outro, é sobre você. E que por mais que às vezes a pessoa esteja em determinada angústia, sofrimento, que você é importante ali e que você precisa sair daquilo, né, e buscar maneiras de se colocar no centro por um momento. Porque dentro da relação tem isso também. Da mesma maneira que você vai se doar para o outro também vai ter que se doar para você. Então, em determinados momentos que você se colocar no centro, seu parceiro ou sua parceira vai ter que entender isso também. Porque ele também vai, em algum momento, exigir isso, né? Exatamente. Agora, porque a gente fala assim, a minha mulher obrigou a assistir dorama, né? Ela não é narcisista, não, né? Bem, você não é narcisista, sabe? É o seu momento. Tô brincando, eu gosto de dorama. Aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você, ô Sabrina. Se a pessoa tá, às vezes, vivendo em relacionamentos que são, assim, às vezes, tão difíceis, tóxicos, né? O relacionamento tá fazendo mal, etc. Por que muitas pessoas têm dificuldade de sair de um relacionamento? Eu tô namorando uma pessoa e está me fazendo muito mal, está sendo muito tóxico. Por que pessoas, às vezes, elas procrastinam, cara, e arrastam isso, às vezes, por anos? Porque, às vezes, eu lido com pessoas que estão namorando, sabe? Ou não casaram ainda, estão noivas, etc. E às vezes, você fala assim, cara, por que a pessoa não sai disso enquanto está mais fácil de sair? Por que ela não resolve isso agora, né? Ou será que vai deixar vir um casamento, filhos, construir patrimônio, sei lá, tantas outras coisas. Mas às vezes eu me pergunto também, né? O que leva uma pessoa a não sair de um relacionamento? Vamos pôr aqui, um namoro que está fazendo tão mal, tão mal, tão mal. Por que as pessoas têm essa dificuldade de sair? Por que é tão difícil sair de um relacionamento que me faz mal? Então, né? Eu acho que eu volto naquela questão de... que eu falei no começo, falei no meio, vou falar agora também, que é a questão de você entender o porquê. Por que você está ali, sabe? Porque quando a gente entra numa relação, né, igual a gente já falou anteriormente, tem a questão da nossa falta, que a gente espera que o outro preencha essa falta, né, igual eu já falei também. E aí a gente tá numa relação e a gente tá esperando que aquela pessoa, né, preencha aquela falta nossa. E passam-se anos, você tá naquela relação, não tá preenchendo, né, talvez também nem seja a responsabilidade daquela pessoa, né, mas numa relação abusiva, por exemplo, né, tóxica mesmo, né, que envolve às vezes agressão, né, discussões assim mais pesadas e tal. Você tá ali, você continua naquilo, você não consegue sair e às vezes parece tão simples, né? As pessoas simplesmente pegam e falam, não, tem que sair desse relacionamento, por que não termina isso? Pelo amor de Deus, eu não aguentaria nem 10% do que essa pessoa tá aguentando, né? Como se fosse muito fácil sair de relações, né? Só que a questão é que tem todo um histórico de vida, de desejos, né, de vazios que aquela pessoa tem dentro dela que torna difícil sair de uma relação, né? E um ponto, assim, né, que eu acho interessante é a repetição. Pode ser uma questão. A repetição, né? Quando você começa a repetir certos padrões, que a gente já falou, né, no início também, em relação a coisas que você vivenciou, que você talvez normalizou de uma certa maneira, né? Você está ali num relacionamento onde a pessoa, né, tá fazendo tortura psicológica, a pessoa tá sendo agressiva, né? E talvez em alguma parte sua tenha uma normalização daquilo, né? E para as pessoas que vêm de fora, é muito fácil falar para sair da relação, termina e mete o pé. Só que tem várias coisas que estão segurando aquela pessoa ali, né? Uma vez, você falou para mim numa live que nós fizemos, né? Porque às vezes a pessoa, um exemplo, ela cresceu vendo a agressividade como algo natural. Um exemplo, me corrija se eu estiver errado. Sim. Ela viu o avô agredindo a avó verbalmente ou fisicamente, depois ela viu a mãe agredindo o pai fisicamente, verbalmente, etc. Hoje ela está num relacionamento. E as pessoas perguntam, por que essa pessoa não sai desse relacionamento? Ele é tão agressivo, cara, né? Faz tão mal, é tão tóxico e etc.
É que às vezes essa pessoa, ela conviveu tanto com essa agressividade, com essa violência, que o normal para ela é a agressividade. Ela não consegue, talvez, com essa clareza, esclarecer isso ainda, né? Mas para ela, o normal é isso, porque ela cresceu tendo isso como padrão de referência. Exatamente. Né? E um relacionamento respeitador com pessoas que vão discutir, que vão às vezes ter um atreveiro, mas vão saber resolver e seguir viagem, é algo fora da curva, é algo que ela nunca viveu isso, porque ela viveu só agressividade. Tá? É que às vezes também as pessoas estão vendo e elas não estão considerando que às vezes a pessoa ela pode ter tido experiências, ela pode ter tido vivência de vida de maneira tão profunda, com uma agressividade e violência, que aquilo virou algo padrão para ela, virou algo normal para ela. Exatamente. Né? É a questão da repetição. Da repetição. Sim. E assim, né, quando você inicia o processo, né, da análise, da psicoterapia, você vai entendendo essas questões e ainda assim não significa que vai ser fácil, que o fato de você entender que você às vezes, né, tolera além, né, dentro de uma relação, né, que você até de uma certa maneira compromete o seu bem-estar, a sua saúde física, mental, sua segurança mesmo, né? O fato de você compreender isso às vezes não é o suficiente para você ter forças, às vezes, para sair daquilo, né? Porque são várias questões, são várias variáveis dentro daquele cenário, né? E uma coisa que eu acho interessante também dentro disso, dessa repetição e tal, é a minha identidade. Que tá num relacionamento há muitos anos, vivendo, né, esse ciclo de violência, né, de tortura psicológica, e o pensamento mas se eu não viver isso, será que eu tenho realmente chance de viver outra coisa? Será que eu realmente conseguiria viver outra coisa além desse ciclo, né, de tortura, de agressões físicas, verbais, enfim, né? Será que eu realmente tenho chance? Quem sou eu fora desse relacionamento, dessas relações? Porque é uma coisa, né, que é muito difícil, que é você se ver fora de uma relação que você tá, às vezes, há tantos anos, o medo de sair daquilo e de nada acontecer, da sua vida não acontecer, de você não ter outras relações, né? Muitas das vezes até tem um discurso dentro das próprias relações entre o parceiro, né, ou a parceira que tem essa questão, né? Tem esse discurso de você nunca vai achar alguém como eu e várias dessas torturas assim psicológicas, verbais, que talvez faça com que a pessoa realmente acredite. E ela acaba pegando isso como uma verdade e não se acha. Mas se conhecer pode ser uma chave, né? Conhecer as suas possibilidades, né? Não, exatamente. Acho que sim, vamos dizer assim, para que esse bate-papo também ele seja um bate-papo acolhedor para quem pode estar, sei lá, em casa vivendo um momento como esse, né? Não se reduza a nada, sabe? Esteja envolvido em alguma coisa, tanto homens ou mulheres, né? Mas assim, da pessoa ela conhecer novos horizontes profissionalmente, sabe? Poxa, ir para uma academia, fazer um curso. Eu acho que quanto mais coisas agregam a nós para nos dar valor, eu acho que a gente vai criando mais ferramentas para nos ajudar a lutar contra pessoas que estão em situação como essa que você colocou. Sim. Porque imagina uma pessoa que ela não faz uma academia, ela não trabalha, ela não faz um curso, ela não lê um livro, ela não se conecta, ela não vai na praça, ela não vai num culto, ela não vai em nada, numa missa, ela não vai em nada, ela não vai numa reunião de amigos, ela não sai para tomar um suco com ninguém, ela não se conecta com ninguém, ela fica só vivendo isso. Eu acho que acaba
acaba que ela cria-se uma casta ao redor daquela pessoa que ela é isso, ela é um nada, mas quanto mais a pessoa ela tá assim aberta para a vida, sabe, ela faz uma caminhada, poxa, faz uma terapia, ela marca um dia com a Sabrina, cara, ela fez um curso sei lá, de alguma coisa, de artesanato, aprendeu a tocar um violão, ela vai se conectando com pessoas novas, eu acho que ela cria meios de ouvindo de outros, se conectando com outros, e essas conexões, esses afetos vão mostrando para ela possibilidades. Ó, você canta bem, olha, você desenha tão bem, nossa, olha, você produz isso é tão bom, etc. Então, eu acho que, assim, pessoas que estão em situações como essas que nós abordamos aí agora aqui no final, elas precisam de conexões novas, elas precisam de ambientes que fomentem o ser criativo delas, o potencial delas. Porque você está falando aí, eu fico imaginando uma pessoa que vive isso e ela não sai, ela não se conecta, ela não tem relações com mais ninguém, ela não está em nenhum outro ambiente, ela vive só isso. Manhã, tarde e noite, dentro de casa. É muito, assim, nossa... A vida dela se torna, realmente. Então, se torna uma realidade aquilo de a minha vida é isso. Tem uma certa conformação, né, nisso. E eu acho até interessante esse ponto, né, que você trouxe, Natanael, porque, assim, realmente, né, em muitas relações como essas, tem uma tendência, né, das pessoas, né, dos parceiros, né, que tem esses traços tóxicos, abusivos, quererem afastar os parceiros, né, das pessoas, né, da família, dos amigos. De uma academia, de uma caminhada, de um curso. Exatamente. Tem grupos religiosos. Não quero você só pra mim aqui, só aqui fechado. Exatamente. Como se fosse um sinal de cuidado, né? Ah, não, essa pessoa, ela tá indo contra a nossa relação, né? Às vezes quando um familiar fala alguma coisa, quando aí você não pode mais lá na casa daquele familiar. Isso, às vezes até num tom mais sutil mesmo, né? Ai, mas você já percebeu como essa pessoa tá te colocando contra mim, né? Como essa pessoa tá fazendo você me enxergar, verdade. Né? E eu acho interessante, né, a gente falar sobre isso, né? Porque são raras, né? Não vou falar que não existe, mas são raras as relações que começam nesse grau, né, de tortura psicológica, né, e de agressividade, né, seja verbal, seja física. São raras as relações que já se iniciam nesse movimento, né. Normalmente isso é uma coisa que vai sendo construída. Às vezes não demora muito para ser construído, mas muitas das vezes... Não começa de cara, assim, é raro começar de cara. É raro começar de cara. E fica também aqui, cara, que as pessoas peçam ajuda, né, Sabrina? Sim. Dê um grito, peça ajuda, tá sofrendo violência física, poxa, peça ajuda, dá um grito de socorro. Sim. Tem tantas, assim, entidades, tem tantos órgãos para tentar ajudar. Peça ajuda para familiares, peça ajuda para as pessoas. Se é, assim, algum crime, alguma coisa, denuncia, chama a polícia, mas, assim... não se permita, acho que as pessoas não se permita ser reduzido a nada. Sim. Porque amanhã você pode não ter nada. Porque quando a gente vai silenciando demais, até na faculdade lá, pra gente encaixar aqui a última pergunta para você, teve aquele poema, né? Porque às vezes a pessoa ela vê não, daqui um dia não tem mais ninguém para gritar por ajuda para você, cara, porque você também em momento algum se posicionou, né? É aquele, acho que poema lá, eu esqueci de quem que é, mas ele é bem bacana, né? Vieram buscar os judeus, eu não me manifestei. Vieram buscar os comunistas, eu não me manifestei. Vieram buscar os homossexuais, eu não me manifestei. Vieram buscar os ciganos, eu não fiz nada também. Tal. E aí, quando eu precisei, já não tinha mais ninguém por mim. Eu acho que às vezes a gente se silencia tanto, nós nos acovardamos tanto que daqui um pouco o que resta é nada. Então, assim, para quem está precisando de ajuda, dá um grito de socorro, né? Assim... E eu acho que é importante nessa questão que você falou sobre o pedir ajuda, sabe? Porque eu acho que é um primeiro passo. Às vezes, né, o reconhecimento é o primeiro passo, né? Você reconhecer o que você está vivendo e depois que você reconhecer isso, peça ajuda, busque, enfim, dentro das possibilidades que você tem, busque ajuda, no sentido para você continuar vivendo, né? Que é o que eu falei,
no começo, tô falando aqui agora de novo, estamos o tempo todo vivendo e temos a possibilidade de mudar esse caminho que a gente está fazendo. Se você tem, faz agora. Até achei aqui, ó, do professor Nadir Mandado. O poema, ó, não vou fazer a pronúncia certa, Martin Niemöller, acho que é isso. Primeiro eles vieram buscar os. É bem interessante, bem famoso aí no YouTube, o pessoal vai achar. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, Sabrina. O que a gente viveu antes pode atrapalhar os relacionamentos? Já que a gente está falando aí desses relacionamentos aí que às vezes estão fazendo mal, etc. Ou a maneira como a gente encara as relações. O que a gente viveu antes pode, afetar mesmo aonde estamos inseridos nesse relacionamento? O que vivemos antes pode atrapalhar os relacionamentos futuros? Assim, o que a gente planeja para o amanhã, etc. Como é que é essa vivência do ontem que afeta tanto o presente e o amanhã? Então, eu acho que de uma certa maneira, durante o bate-papo todo, a gente foi respondendo isso, e sim, o que você vivenciou antes, né, seja nas relações primárias, né, dos familiares, seja nas coisas que você vivenciou nas suas primeiras relações de amizade também, né, na escola, assim, como foi, né, o seu caminhar ali na escola, que é um momento que forma muito, né? A adolescência é um período, né, que forma muito a pessoa que a gente vai ser, as opiniões que a gente vai ter. Por isso que é tão importante, né? A gente tá sempre cercado, né, enfim, né, de coisas que realmente façam a gente bem, né? E eu acho que dentro, né, desse cenário, sim, as primeiras experiências amorosas talvez vão moldar, né, a forma como você vai se relacionar depois, e tudo que é primeiro vai te moldar de alguma maneira, mas, né, as relações primárias, né, aquele centro de convívio inicial que a gente vai ter com a nossa família, né, com as pessoas que cuidaram da gente, na escola, que também é um fator muito importante, né, ainda mais hoje em dia, cada vez, né, mais cedo as crianças estão nas escolas, né, o que é ótimo, mas que também, né, tem que se olhar para esse lado, o que essa criança está vivendo naquela escola, o que ela está passando, né, então, assim, tudo isso vai moldar de uma certa forma a forma como a gente vai se relacionar, né, e pode atrapalhar também a forma como a gente vai se colocar no mundo diante de relacionamentos, né, amorosos, afetivos, porque é igual que a gente acabou de falar, né, se você tem uma vivência onde você viu, né, questões abusivas desde a infância, seja, né, com um familiar mais próximo, seja até um familiar ou uma situação que você presenciou, né, eu acho que é interessante a gente colocar que o nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, coisas que a gente viveu com 5 anos, 4 anos, 2 anos, né? Tem pessoas que têm aí memória de 2, 3 anos, né? E coisas que a gente viveu com essas idades, né? Até mais novos, né? Tem algumas questões de coisas que a gente vivencia no próprio útero da nossa mãe, enfim, né? Vão moldando de uma certa maneira, né? Vão formando a pessoa que a gente vai ter, principalmente, né? Quando a gente chegar na fase adulta, que a gente começar a se relacionar com pessoas, assim, de uma maneira mais próxima, talvez afetiva e tal, a gente vai trazer isso à tona em algum momento, né? Seja numa questão de se relacionar com uma pessoa que mostra um pouco daquilo, que tem um pouco daquelas características, né? Ou seja, você reproduzindo certas características, né? Também você se colocando em relações dessa maneira, porque tem uma coisa tipo, nossa, eu passei por isso, eu nunca vou fazer isso na minha vida, né? Sempre tem essas questões assim, não, mas eu vivenciei isso, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E aí chega em determinado momento que você vê que você tá fazendo de uma maneira diferente, mas você tá ali fazendo. E isso tá te atrapalhando. Então, o primeiro passo nessas questões, né, reconhecer e fazer uma mudança, caso seja necessário uma mudança, com né? certeza. E deixa eu te falar, e se a pessoa que está assistindo os cortes, vão assistir no canal Conexão, vão assistir nas nossas redes sociais. Cara, eu quero marcar um bate-papo aí com a Sabrina, quero marcar um encontro aí, quero fazer terapia, quero
quero me conhecer melhor, quero me tratar melhor. Onde te encontra, Sabrina? Onde acha aí a Sabrina Reis? Como é que é? Olha, a minha rede social principal hoje em dia é o Instagram, né? Sabrina Reis Psi. E lá tem todos os meus dados de contato, né? Tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato lá, pode mandar mensagem no direct também, se quiser. Lá também eu posto alguns conteúdos sobre relacionamento, relações, sobre psicanálise de uma maneira geral, né? Psicologia e saúde mental. Então, assim, lá vai me encontrar, vai conseguir entrar em contato. Que ótimo. Cara, incrível, Sabrina. Obrigado pelo bate-papo. Obrigada a você. Agradecer pela contribuição e vai voltar mais vezes. Foi muito bom aí. Obrigado. Tanto eu como a Nete temos um carinho muito especial pela sua vida, pela sua família. Manda um abraço lá para todo mundo. Muito obrigada. E que o pessoal acompanhe aí, viu? Acompanha nos cortes, vai lá no canal Conexão, nas nossas redes sociais. E vem coisa muito boa pela frente. Muito obrigado e já valeu aí. Tamo junto.